Muitas pessoas estão se perguntando se esse é o fundo do Bitcoin. Então, no vídeo de hoje, vamos plotar o nosso indicador de fundos históricos do Bitcoin, que teve 100% de assertividade até hoje, para a gente de fato saber se esse é o fundo do Bitcoin. E claro, vamos fazer uma análise dos fundos anteriores do Bitcoin. E dessa forma, deixamos a nossa análise muito mais assertiva. Então, se você quer descobrir se esse é o fundo do Bitcoin, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de fundos anteriores do Bitcoin e ver se a gente encontra algum indício de que esse de fato é o novo fundo do Bitcoin. Também vamos plotar o nosso indicador que teve até então 100% de assertividade, mostrando pra gente todos os fundos anteriores, nos dando também uma previsão do próximo fundo baseado nos fundos de toda a história do Bitcoin. Para isso, vamos usar o mesmo gráfico da aula de fase de mercado. E se você não sabe, eu tenho uma série totalmente gratuita aqui no YouTube te ensinando a operar desde o básico até o avançado. E essas faixas que você está vendo representam a fase de mercado do Bitcoin, pois o Bitcoin ele é cíclico, sempre vai seguir determinadas regras. Então perceba que temos a fase de alta, fase de baixa, acumulação, alta, baixa, acumulação e recentemente passamos pela nossa fase de alta e no momento estamos situados na nossa fase de baixa, indo para nossa fase de acumulação. E é muito importante você saber qual fase que o Bitcoin está passando, pois a fase determina a modalidade primária que você vai operar no mercado. Por exemplo, se estamos nesta fase de baixa do Bitcoin, não tem sentido você operar no mercado spot, pois como sabemos, o Bitcoin empurra todas as altcoins para baixo e predominantemente o mercado está em queda. Logo, a modalidade que nós operamos em mercado em queda é mercados futuros, pois lá nós conseguimos operar apostando na baixa de qualquer criptomoeda e o melhor, apostando alavancado. Ou seja, você consegue pegar um valor até 125 vezes maior do que o valor que você tem para operar. Por isso que a nossa mentoria Setups Multiplicadores está fazendo bastante sucesso, pois lá eu ensino você a operar na baixa de qualquer criptomoeda com setup que tem mais de 80% de assertividade. Que a propósito, começo de mês abriremos a nova turma da mentoria, então fica ligado aí para não perder as próximas vagas, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é plotar o nosso indicador de fundos históricos, que é justamente esta linha verde que você está vendo aqui, que eu vou fazer uma modificação e vou colocar na cor amarela para ficar mais fácil a visibilidade. Pronto, a primeira coisa que eu quero que você note é que eu coloquei essas faixas verticais aqui, e essas duas faixas verticais representam o momento em que o preço bateu no nosso indicador, representando possivelmente um fundo. E de fato, das duas últimas vezes que vimos isso acontecer, o nosso indicador preveu um fundo, que foi o fundo de 2018 justamente nesta região, e logo em seguida tivemos o fundo de março de 2020 nessa região. E aqui existem dois pontos para a gente situar. O primeiro, o mercado de criptomoedas ele não estava tão grande, tão gigante como é hoje, com várias instituições, bancos e big players entrando no mercado. Logo, é totalmente normal que os movimentos que aconteceram anteriormente sejam menores do que os movimentos que acontecem agora. E eu quero que você perceba que aqui está a nossa linha do indicador e o preço ele furou abaixo do nosso indicador, em torno de quase 13% abaixo. Isso porque no mercado financeiro em geral e principalmente no mercado de criptomoedas, nós nunca trabalhamos com preço fechado e sim com regiões. Como expliquei para você na série 0 a 100 Trader, suportes e resistências são melhores traçados quando nós traçamos regiões. E historicamente, esse indicador sempre nos mostrou que compras no toque ou principalmente abaixo desse indicador sempre foram boas compras levando em conta o hold, o longo prazo. E de fato, quem comprou justamente nessa região conseguiu pegar toda essa alta maravilhosa que tivemos de praticamente 2.400%. E essa introdução é bem importante porque no momento o preço
ultrapassou abaixo do nosso indicador e está servindo como resistência, empurrando o preço para baixo. Bom, eu acabei de falar para você que nós traçamos regiões e que o mercado está muito maior do que estava anteriormente. Logo, é normal que o preço caia um pouco ou suba um pouco para fazer as suas correções e continuações de tendência, já que o mercado está muito maior, tem muito mais dinheiro injetado e os movimentos são muito maiores. O que eu aconselharia para você agora é você pensar no longo prazo, pensar em hold e acumular bitcoins justamente na faixa abaixo do nosso indicador. Na minha visão, se você comprou aqui ou até mesmo aqui embaixo e pegou esse fundinho, foi uma excelente compra, pois você vai sim conseguir lucrar de 10 a 30 vezes no próximo halving, isso se você não conseguir lucrar mais. E se nós colocarmos o nosso gráfico aplicado no nível macro, vemos que este pequeno toquezinho foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Então sim, a nível macro, esta é uma excelente região para você comprar e claro, quanto mais baixo você comprar, melhor. Mas ainda podemos deixar um pouco mais refinado a nossa análise e tentar identificar se o Bitcoin realmente vai cair mais um pouco. Para isso, vamos chamar o nosso bom e velho RSI. Temos uma aula excelente sobre o RSI aqui no canal, dentro da série 0 a 100 Trader, que de fato foi o vídeo mais visualizado do canal, onde eu te expliquei que no RSI nós conseguimos identificar topos e fundos, além de várias outras coisas. E eu acabei fazendo algumas marcações aqui no nosso RSI, como você pode ver, essas linhas verdes. E o que de fato essas linhas representam? Bom, elas vão representar onde o RSI estava nos fundos históricos anteriores. Então, se nós formos analisar o RSI aqui no toque de 2018, vamos perceber que o nosso RSI estava abaixo da região 30, ou seja, onde o mercado considera barato este valor, porém, a sua mínima veio um pouco antes, que também foi um toque aqui no RSI, ou seja, o primeiro toque, que aconteceu justamente aqui. Então perceba que nesse primeiro toque nós tivemos uma mínima do RSI de 9,86, que foi justamente aqui. Logo depois tivemos outro toque no nosso indicador, onde no RSI mostrou um fundo maior. E se você viu a nossa aula sobre RSI, você sabe que isso é uma divergência altista, que nada mais é do que uma técnica para identificar fundos e topos do mercado. Logo, identificado um fundo com todas as características, qualquer compra que foi feita desde aqui de trás até aqui na frente foi uma boa compra para hold. Seguindo um pouco mais à frente, tivemos justamente o toque de 2020. Onde eu já mostrei para você que o preço furou o nosso indicador, porém se manteve numa região ótima para hold, porém o nosso RSI ele ficou um pouco mais acima, justamente aqui em 16,19. E aqui não tivemos uma divergência, o mercado seguiu normalmente e foi pegar a sua próxima alta. E por que eu estou trazendo esses dados para você? Bom, aqui nós temos dois pontos extremamente importantes para nós pontuarmos, e desculpa a redundância. O primeiro é que, comparado aos fundos anteriores, nós ainda não chegamos em nenhuma das faixas de fundos que o Bitcoin bateu anteriormente. Logo, a primeira coisa que isso me indica é que sim, ainda podemos ter um fôlego para vir buscar fundos menores do RSI. Por que, Narciso? Porque isso já aconteceu anteriormente e o mercado ele não segue exatamente o mesmo padrão, mas segue parecido. Então sim, eu posso ler isso como um respiro a mais ou uma última queda para deixar o mercado desesperado, pegar a região dos fundos anteriores para depois voltar a subir. Um outro ponto importante é que as regiões de fundo do RSI estão aumentando. Tivemos o fundo anterior mais baixo, o fundo mais recente mais alto e esse poderia ser um novo fundo do Bitcoin mais alto. Para que isso se confirme, o que eu quero ver? Eu quero ver o cruzamento dessas duas médias, como aconteceu justamente nos ciclos anteriores. E enquanto essas duas médias não se cruzar, mostrando que os compradores retomaram o controle do mercado, até então, a minha leitura baseada no que eu estou vendo é que o mercado vai continuar a sua queda ou, no mínimo, um respiro para buscar patamares mais baixos.
Narciso, quando você bateria o martelo de que isso de fato é um fundo do Bitcoin? Bom, eu já vou cantar a bola para você que você também fique em alerta sobre o que pode acontecer com o Bitcoin e que você também identifique um fundo do Bitcoin. A primeira coisa que eu quero ver, logicamente, é o cruzamento, como eu acabei de falar, entre essas duas linhas e, logicamente, o preço ficar acima do indicador de fundos históricos. Esse já seria o primeiro indício de que sim, esse é o fundo do Bitcoin. Mas para mim ter certeza, e eu pessoalmente gostaria que esse padrão se comportasse desse jeito, seria uma divergência. Isso sim indicaria que estamos no fundo do Bitcoin. E o que eu quero dizer com divergência? Eu quero o gráfico me mostrando que o preço foi mais embaixo do que esse fundo anterior aqui, porém no RSI eu quero ver um fundo mais alto do que este fundo que tivemos aqui. Isso mostraria para nós claramente uma divergência altista, como eu mostrei para você que aconteceu no ciclo de baixa passado do Bitcoin, e com uma divergência altista no RSI, nós podemos bater o martelo de que esse é o fundo e ficar tranquilos que vamos fazer muito dinheiro no próximo halving. E aqui eu estou no gráfico de Bitcoin USD, ou seja, dólar, da Bitstamp, que é o gráfico que mais nos dá informação sobre os fundos anteriores do Bitcoin. Porém, quando eu jogo no Bitcoin USDT perpétuo, que é o gráfico de mercados futuros, uma coisa bem interessante acontece. O nosso indicador nos mostra que tivemos um fundo e que essa região do nosso indicador segurou um preço para, no mínimo, um possível pullback. Então, se você notar, temos vários indícios de que sim, isso é um fundo, e como eu acabei de falar para você, você pode se preparar para novos indícios e bater o martelo de que este é um fundo do Bitcoin. Eu sempre falo em todas as nossas análises, nós não analisamos com base no achismo, e sim no que o gráfico está nos mostrando. E o que o gráfico está nos mostrando no momento é que o preço está numa região barata no diário, está próximo do RSI dos fundos históricos anteriores, está próximo também de fazer um cruzamento ou possivelmente uma divergência mostrando o fundo, e está abaixo do nosso indicador de fundos históricos que teve 100% de assertividade a nível macro do Bitcoin desde a sua existência. Em conjunto com isso, temos o Fear and Greed Index, mostrando que estamos em extremo medo, e como eu sempre falo, as baleias compram no extremo medo e vendem na extrema ganância, diferente das sardinhas, apoiando mais uma vez a análise que acabamos de fazer. E se você não sabe o que é esse indicador de melhores fundos históricos do Bitcoin, são indicadores que os melhores traders do mundo estão usando e que eu trago aqui em primeira mão para você dentro dos top 15 indicadores lucrativos, que servem para aumentar e muito a sua assertividade no mercado, te dando uma leitura diferenciada que você não encontra em nenhum outro canal do YouTube. E aqui temos vários indicadores de sinais, indicadores de ondas de alta e de baixa, indicadores de suporte e resistência em todos os tempos gráficos, enfim, já são mais de 24 indicadores, desde rastreadores de baleias até identificador de fundos históricos do Bitcoin, como é esse aqui. Então, se você está precisando aumentar sua assertividade, ter uma leitura melhor do mercado, colocando assim um lucro maior no seu bolso, o link para os top 15 indicadores vai estar aqui na descrição. E claro que comprando eles você contribui e ajuda o nosso canal a crescer. Então, eu espero de verdade que essa análise, hoje um pouco mais demorada do que o de costume, pois eu quis pontuar todas as situações, tanto a que estamos passando, quanto as possíveis situações para que a gente bata o martelo e identifique um fundo de uma maneira simples, objetiva, do jeito que eu gosto, e eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou a se situar em relação ao Bitcoin. Então deixa o like, nos ajuda o canal a crescer, isso não te custa nada e vai me ajudar bastante, beleza? E como eu sempre falo, nos vemos no próximo vídeo.